Recording in Aceite aí esse recording in progress, ok? I got it. Então, gente, hoje a gente vai ter uma palestrinha bem light aqui no Cindy Combe Fox sobre vida de enfermeira brasileira nos Estados Unidos. Ela vai contar um pouco da trajetória dela, de onde ela nasceu, de onde ela veio, tudo mais. Como a gente, nossas palestras, elas sempre abrangem todos os níveis, né? Aí a gente tenta mesclar um pouco de inglês, um pouco de português, tá? Mas ela vai apresentar a trajetória dela nos slides. Vai estar muita coisa em inglês, mas aí a gente vai falando em português também, ok? Na hora de fazer perguntas, quem, por favor, souber já falar inglês, já pergunta em inglês, tá? Para a gente ir praticando. Mas aí, quem não souber ainda, não sabe formular e tal, pode perguntar em português. Pode tentar. Porque ela fala brasileiro, ó. Ela fala português também, tá bom, gente? Ok, Cindy, so that's all right. It's on you now. You can go ahead. Well, thank you very much. Hi, guys. My name is Cindy Fox. Meu nome é Cindy. Eu sou brasileira. Perdão pela minha... Eu tô meio rouca. Eu peguei Covid nessa última semana. Depois de 2 anos invicta. Peguei Covid no meu hospital, mesmo não tendo paciente Covid. E a gente passou por uma onda de Covid horrível. E eu segui invicta. Bateu janeiro. Na virada do ano, eu peguei Covid. E aí a minha garganta tá horrorosa. Tá, ela vem e vai, passa a rouquidão. Mas já vou pedindo desculpas por agora. Outra coisa, queria já pedir desculpas em advance, né? É o meu vocabulário. Eu estava explicando para o Jeff um pouco mais cedo. O meu vocabulário, ele consiste em palavras em inglês na área da saúde. Eu tenho muito pouco vocabulário da área da saúde em português, porque eu não tenho nenhuma experiência. E eu fiz zootecnia no Brasil, então o meu vocabulário é na área de zootecnia. Então, eu já vou pedindo desculpas se às vezes eu esquecer alguma palavra, não é porque eu tô querendo me achar ou nada do tipo, é porque realmente eu não sei, tá? E vamos começar aqui, deixa eu só ver como que eu faço para tirar a carinha de todo mundo da minha tela, porque eu não consigo ver a minha tela. Aí, arrumei. Espera. Ok. Todo mundo consegue ver? Como que eu... Ok. Eu preparei um panfleto. É uma apresentação em forma de panfleto no Canvas, que eu acho bem legalzinha. Ela é bem interessante, tem bastante cor, dá para adicionar bastante cor. Eu coloquei aqui mais ou menos como você constrói um resumê. Como chama resumê? Currículo. Currículo em português. Em inglês. Então, aqui nos Estados Unidos, eu trabalho como enfermeira. Eu sou uma nurse. Porém, quando você trabalha como enfermeiro aqui, você precisa ser registered nurse. É por isso que tem um RN na frente do meu nome. O RN, BSN. BSN é a minha qualificação. Tenho um bacharel em enfermagem. E aqui isso é muito comum. Eu estava falando para o Jeff. Eu coloquei aqui porque eu achei interessante. Isso é uma coisa que eu nunca aprendi na minha carreira, né? No inglês, ninguém nunca me ensinou esse tipo de coisa. Então, se vocês se depararem com esse tipo de coisa, né? Com esse tipo de sigla, dá uma pesquisadinha, às vezes a função da pessoa e a qualificação, né? O que a pessoa fez, né? Qual a formação dela. E essa é a minha localização. Eu moro em Naples, na Flórida. Eu morava em Terre Haute, Indiana, misturando. Onde eu conheci o Jeff. A gente fez um exchange program em 2014. E eu fiz algumas aulas de biologia naquela época, que foi o que me fez me interessar, né? Pela enfermagem. Amiga, eu coloquei também... Yes. Fica melhorzinho o que significa RN. RN, Registered Nurse. Enfermeira registrada.
Isso, perfeito. Só para deixar Isso, você vai apontando as coisas que eu vou esquecendo, porque o meu cérebro, ele tá... Então, eu tenho aqui na parte da minha education, eu coloquei o BS in Nursing, significa Bachelor's of Science in Nursing, que eu fiz na Indiana State University, em Terre Haute, Indiana, como eu falei anteriormente. E antes disso, eu tenho um bacharel também em zootecnia, que aqui é conhecido como Animal Science. Eu fiz na Universidade Federal do Mato Grosso, quando eu morava no Brasil, formei em 2017. E eu já falo mais um pouquinho sobre essa O que significa Bachelor of Science? Bacharel. Isso, bacharel. Aqui eles falam Bachelor of Science, esse é o seu degree. E aí você tem né, como se fosse um foco, né, do seu bacharel. Você pode ter um bacharel em enfermagem, seria Bachelor of Science in Nursing, ou um Bachelor of Science in Animal Science, que seria um bacharel em ciência em zootecnia. Seria mais ou menos assim que eles tratam aqui. No Brasil, a gente só fala bacharelado. A gente não fala bacharel em alguma coisa. Pelo menos no Mato Grosso, não sei como que funciona aí. Como é que eu faço para checar o chat? O chat, aqui, ó. Vou mandar um rei lá. Ah, apareceu. Tem alguém aqui da área da saúde? Acredito que tem alguém de zootecnia. Ah, zootecnia. Ai, eu amo essa... Gente, quem for de zootecnia ou de saúde, manda aí, ó. Micaela é enfermeira. Olha, Maísa. Prazer, Micaela. Zootecnista. Eu sou zootecnista e enfermeira. Arrasou. Ai, Deus. Amei. Só para ter uma noção mesmo. Então tá, agora, como que eu faço para fechar o chat agora? Jesus, não tá fechando. Agora. Gente, desculpa, faz 25 milhões de anos que eu não uso Zoom. Mas continuando, a minha experiência profissional aqui nos Estados Unidos, assim que eu me formei, eu consegui um emprego no hospital que eu trabalho agora. Eu vou explicar mais explicadinho como que foi essa parte, mas o que eu faço eu trabalho com monitoramento cardíaco. Então, todas as pessoas que vão para o nosso andar, a gente chama de floor, a gente chama enfermaria, no caso, né? Eu acho que é enfermaria, mais ou menos, que chama no Brasil. A gente chama de floor aqui. Então, no meu floor, a gente tem muitos pacientes com problemas cardíacos. Todo mundo que precisa de um monitoramento cardíaco, a gente né, precisa dos monitores, eles vão para o nosso andar. Eu tenho também, na minha lista, eu era English as a Second Language Teacher, na Influx, eu trabalhei na Influx assim que eu voltei do meu programa de intercâmbio. Trabalhei também numa escola local com um ex-professor meu da Wizard, que eu trabalhava, não sei se eu posso estar citando o nome das concorrências. Claro, mas... Meu Deus, mas quem é a sua expert dessas escolas? Eu estudei a minha vida toda praticamente na Wizard. A minha mãe era professora de inglês também, então ela sempre me incentivou a estar fazendo cursinho, coisinha assim, né? Quando eu era mais nova também, fazia para crianças. E trabalhei na Verbo Schools, que era na época uma escola mais direcionada à educação cristã, que o meu professor abriu e me ofereceu uma vaga lá. Eu trabalhei lá um tempo antes de me mudar para cá. E eu perguntei para vocês quem trabalhava na área da saúde, porque eu acho que isso é uma área muito importante, né? Uma coisa assim, para mim, isso trabalhar na saúde hoje em dia é uma coisa que me dignifica, tem me tornado, continua me tornando uma pessoa melhor a cada dia, então eu queria deixar esse recadinho. Hats off to our hardworking and dedicated workforce. As pessoas que trabalham na área da saúde, eu tiro o chapéu, porque eu sei, na pele, eu estou misturando português com inglês, mas eu vejo, assim, aqui como não é fácil. Então,
Assim como eu sei que pessoas têm orgulho das coisas que eu faço, eu tenho muito orgulho dos meus colegas e das pessoas que também trabalham na área da saúde. So we're proud of you. Thank you very much for your work. E agora eu vou contar para vocês um pouquinho da minha história. Eu nasci no interior do Mato Grosso. A minha mãe, ela é professora de inglês. Ela sempre foi professora de inglês do ensino fundamental. E ela sempre... ela foi uma das únicas pessoas para não dizer a única pessoa da família dela, que via a importância da educação, né? Desde cedo. Ela foi a única dos irmãos dela que fez faculdade, que não caiu na farra assim que terminou o ensino médio. Ela focou em fazer faculdade. Ela não chegou a fazer o ensino superior, ela fez assim, eu não lembro como é que era, técnico, alguma coisa assim, mas ela nunca parou. E aí ela se casou, ela me teve quando eu tinha, eu acho que 4 anos, a minha mãe fez faculdade à noite. E assim, trabalhando integral, ela estudava à noite, tipo, andava de bicicleta quase 2 horas para poder ir para a faculdade. Então era uma coisa bem puxada. Então minha mãe sempre foi muito dedicada à educação. Então ela sempre empurrou bastante a gente nessa área. E eu digo a gente porque eu tenho 2 irmãs que são a cópia de mim. Mas eu sempre fiz inglês, esses cursinhos e tudo mais, e aí foi nessa época, eu lembro que eu estava no livro 6 da Wizard, se eu não me engano, eu comecei a fazer zootecnia, e eu lembro que a minha vida era tão mais fácil pelo fato de eu saber o básico de inglês, que todos os meus amigos, toda vez que eles tinham dificuldade com alguma coisa, eles sempre vinham e me pediam, né, ajuda com certas coisas, até com música, tradução de música, e isso eu realmente aprendi muito nessa época, não só estudando, né, mas também ensinando as outras pessoas, meus amigos. Eu vi, né, nessa época que eu tinha, né, eu gostava de ensinar. E durante a minha graduação de zootecnia foi quando a minha mãe, ela viu na TV a advertising, como fala, a propaganda, né, do Ciência Sem Fronteiras. E ela falou assim, por que você não aplica? Eu falei, mãe, quais as chances? Ela falou assim, mas se você não aplica, não tem chance nenhuma. Aí eu apliquei. Eu falei assim, vamos só clarificar o Gente, que é tanto tempo no aplicar. inglês não lembra meu português direito mais. Vamos só clarificar o que é aplicar, porque aplicar em inglês é de application, né? Só que em português seria se inscrever. Ah! Nossa. Obrigada. Então, aí eu me inscrevi no programa e passei, incrível que pareça, fiz o TOEFL, né? Foi o maior sofrimento, mas passamos aquele perrengue todo, fomos para Indiana State University, em Terre Haute, Indiana. Passamos muito frio, né, Jeff? A orelha quase caiu. Eu lembro até hoje, o dia que eu falei assim, não, eu quero ir embora, eu não aguento mais isso aqui, minha orelha vai cair. Minha orelha vai apodrecer e cair. Mas eu lembro a minha colega de quarto, Natália, ela falava o tempo todo, se você não aguenta, vai embora. Aí eu falava, nossa, não, eu aguento mais um pouquinho, eu aguento mais um pouquinho. E aí foi indo, fui acostumando, é uma coisa assim, é muito bom a gente ser... Eu sou uma pessoa que fica muito acostumada na zona de conforto, então sair da minha zona de conforto foi muito difícil. Mas depois que você vai se acostumando, você vê como você vive numa bolha quando você fica só na sua zona de conforto, né? E me esforçar foi muito difícil, mas me transformou. E foi lá que eu conheci o meu marido. A gente começou a namorar no intercâmbio, meus amigos tudo iam para festa e eu ia para um jantarzinho com o meu namorado. E hoje em dia eu penso, podia ter estado um pouco mais com os meus amigos, mas tudo bem, não dá para voltar no tempo. Aí a gente decidiu, quando eu voltei para o Brasil, porque o Ciências Sem Fronteiras, ele é uma graduação, ele era, né, ele não existe mais, mas ele era uma graduação sanduíche, que o que significa uma graduação sanduíche é quando você começa
a sua graduação no Brasil, e aí você vai para fora, faz algumas matérias para você aprender a língua daquele país, algum conteúdo, né, da sua área naquela língua, e aí você volta para terminar o seu degree, como que chama? Graduação. Seu curso, né? E aí, quando eu voltei para o Brasil, a gente decidiu fazer long distance, né? A distância. E aí deu certo, por incrível que pareça. E quando eu voltei, depois que eu me formei, que eu voltei para cá para visitar ele, ele pediu a minha mão em casamento e a gente decidiu se casar. E aí eu mudei para cá e eu não sabia o que fazer, porque a zootecnia, quando eu fiz zootecnia, o meu planejamento era trabalhar na Embrapa, porque na minha cidade tem uma Embrapa enorme e era o meu sonho trabalhar na Embrapa. Desde pequena eu falava, não, que eu vou trabalhar na Embrapa, vou trabalhar na Embrapa. E aí, quando eu terminei e mudei para cá, aqui, Animal Science não é bem uma graduação. Ela é uma graduação, mas não é bem uma profissão. Ela não tem uma profissão estabelecida, né? Não tem, fulano é zootecnista, né? Como é no Brasil, bem definido. Aqui não tem. Aqui é uma área de conhecimento. Animal Science é uma área de conhecimento. Então, com um bacharel em Animal Science, você pode fazer várias coisas diferentes. Você pode trabalhar em praticamente qualquer área relacionada à ciência animal. Então, eu cheguei aqui e me deparei com um mundaréu de opção e, ao mesmo tempo, nenhuma. Porque em Terra Indiana não tinha... eu queria continuar a minha educação e não tinha mestrado, eu não tinha da onde começar. Eu tinha que... Aqui, a carreira... não acadêmica, a carreira profissional, você precisa construir. Ela demora um tempo, então você tem que já saber o que você está fazendo quando você começa. Então, quando eu cheguei aqui, eu não fazia ideia do que eu queria fazer, eu não fazia ideia do quais eram as minhas opções, e aí eu comecei a procurar mestrados, até na Indiana State também, nas universidades ao redor, e eu descobri o curso de enfermagem, que era para quem já tinha um bacharel e queria mudar, né, de área, e então ele era um pouco mais rápido do que fazer o bacharel inteiro de enfermagem. Então, demorou mais ou menos 1 ano e meio para eu me formar. E aí, depois que eu me formei, eu comecei a trabalhar como enfermeira. Mas isso só foi possível porque na grade curricular de zootecnia, de biologia, a gente vê tudo o básico de saúde, né? Microbiologia, não sei o quê. E aí, por isso que você teve essa oportunidade de cursar enfermagem em um tempo menor. Sim, e também porque o bacharel aqui, eu não sei se é a mesma coisa no Brasil, mas o bacharel aqui, todo bacharel, ele tem isso em comum. Ele tem química, ele tem essa parte de bacharel, assim, né? Se for na área de ciência, ele tem química, tem essas coisas, mas tem muita parte de educação, né? Que é o básico para qualquer curso. Então, quando você já tem essa parte fundamental, eles não exigem para esse curso acelerado. Então, a única coisa que eu precisava fazer eram os pré-requisitos de enfermagem e o curso, as matérias específicas de enfermagem. Então, levou mais ou menos 1 ano e meio acelerado. Fiz durante o Spring, Summer e Fall, que aqui a gente divide, né, no ano os semestres. A gente tem Spring Semester, que é o semestre da primavera, que ele vai de janeiro até maio, e a gente tem o semestre de verão, que vai de mais ou menos junho, começo de junho, final de maio, começo de junho, até finalzinho de julho, comecinho de agosto, e o fall, que vai de agosto até comecinho de dezembro, meados de dezembro, chegando no Natal. Então, o summer, ele não é obrigatório, você pode pegar matérias extras nessa época se tiver disponível, se você quiser, mas não é obrigatório. Mas no meu curso ele era obrigatório, eles fizeram de uma forma bem compacta que a gente conseguisse se formar em 1 ano e meio. Então, é isso, eu comecei a trabalhar como enfermeira. E eu fiz aqui também um slidezinho explicando quais eram
quais são os... Espera um pouquinho. Quais os requerimentos, seria requerimentos, na enfermagem aqui, né? Quando você faz enfermagem, você pode fazer... Eu não vou entrar nessa parte porque ela é mais complicada, mas existem formas diferentes de você virar enfermeiro. Você não precisa ter um bacharel, você pode ter um associate's degree, que ele é mais rápido do que o bacharel, mas para você conseguir um mestrado, você precisa do bacharel. Você não pode pular de associates para mestrado, você tem que ter o bacharel. Mas isso aí é para quem quiser fazer uma pesquisa mais específica, porque demora bastante para entender, para explicar certinho o que é o quê. Mas para você ser um enfermeiro, você não precisa ter o bacharel, mas você precisa passar nessa prova que chama NCLEX, que é o National Council Licensure Examination, que é uma prova parecida, eu estava explicando para o Jeff, que é como se fosse uma prova da OAB. Você não pode exercer a função, a não ser que você passe nessa prova, que é, de certa forma, bem complicadinha, mas não é um bicho de 7 cabeças, só tem que estudar bastante e praticar bastante as provas, né? As perguntas que caem nela. Para quem tem vontade, né, de tentar transferir, trabalhar aqui como enfermeiro, eu acho que essa seria uma boa forma de começar a pesquisa, que é procurar como passar no NCLEX, sendo um foreigner student, né, uma pessoa de fora, um international student, estudante internacional. E aqui eu vou falar mais ou menos como é no meu estado e no estado de Indiana. Eu não posso falar pelos Estados Unidos inteiro, porque eu não sei, eu não tenho experiência com o país inteiro, mas é mais ou menos assim que funciona. Aqui, depois que você se forma, você é contratado para uma residência. A minha foi na área de cardiac, que eu acabei de explicar. Eu acabei de terminar minha residência, na verdade, em janeiro agora, e eu fui aceita para um fellowship, que seria no Brasil, na tradução seria especialização, e eu vou trabalhar no UTI neonatal a partir de fevereiro, e eu estou muito animada, porque... Vamos só retomar aí essa trajetória um pouco, para ficar um pouco mais para quem está iniciando, quem está entrando agora e tal. Pode falar. Você entrou com um recurso para fazer uma graduação mais rápida de enfermagem, não foi um ano e meio, mas você só conseguiu fazer isso porque você já tinha um curso e que nessa grade já tinha bastante coisa de saúde, né? Beleza. Isso. Depois, quando você terminou esse bacharel de enfermagem, você precisou fazer uma prova para poder trabalhar na área, igual a OAB aqui no Brasil, né? Assim, basicamente. E essa prova se chama NCLEX. NCLEX, que é National Council Licensure Examination. Aí você passou, certo? Sim. Okay. Achei que eu não ia passar. Falei, não, reprovei, certeza, reprovei. Eu tive, porque a prova, ela pode se auto-encerrar quando que fala? Depois de 40 questões. Não sei, 40ª, não sei. Mas depois de 40 questões ou depois de, 180. E eu tive todas as questões. Eu tive, eu acho que 180 questões. Então, eu estava, certa que eu tinha reprovado, porque eu falei, para eles terem me dado tudo de questão, eu reprovei. Mas acabei passando. Descobri no dia seguinte que eu tinha passado. Nossa. Aí, depois de você passar, o próximo passo é fazer a residência. Isso, você faz uma residência, aplica. Eu achei mais fácil, assim, já procurar direto por emprego, na lista, né, dos hospitais, eu já colocava residency, porque eles não contratam, a gente chama de new grads, né, fresh out of school, pessoas que acabaram de formar, acabaram de terminar a faculdade, acabaram de formar, acabaram de passar no NCLEX.
eles não contratam para openings, para vagas que geralmente eles exigem experiência, né? Então eles não contratam. Então eu já procurei direto para residência porque eu sabia que não ia rolar. E aí eu queria trabalhar na UTI neonatal, porém eu tinha que fazer residência primeiro e aí aplicar para um fellowship. Tá, mas Depois essa residência que você fez já era remunerada? Ou Sim, não? não, sim, Ok. sim. E aí esse fellowship é basicamente, tipo, a residência acabou e você foi contratada. Não, eu fui contratada no primeiro momento que eu comecei a residência. Eles chamam o programa de residência, mas você já é contratada a partir dali. Ah, entendi. E E esse aí fellowship é o que é um cargo a mais? é uma especialização. Você não consegue trabalhar nele sem experiência, a não ser que seja fellowship, entendeu? Por exemplo, se eu quiser trabalhar no meu UTI neonatal, eu preciso entrar num programa de fellowship que eu vou ter aula, eu vou ter, sabe, em classe mesmo, né? Apresentação, PowerPoint, tudo isso, tem que comprar livro, estudar para poder trabalhar na UTI. Perfeito. Neonatal, né? Pode continuar. Ok. Então, a minha residência, né, no caso, eu trabalho agora, a gente chama de andares que precisam de monitoramento cardíaco, a gente chama de telemetry. Telemetry monitoring, porque a gente chama os monitores cardíacos de teleboxes, sabe? Então, por isso que chama... Eu coloquei telemetry ali para o caso de ter alguém, né, da área da saúde, às vezes eles batem o olho, vê aquela palavra ali, significa só monitoramento cardíaco. E falar um pouquinho, né, dos nossos obstáculos como enfermeiro aqui nos Estados Unidos, que seria o nurse turnover e burnout. O nurse turnover é basicamente a entrada e saída de enfermeiro, né? Por exemplo, no meu andar. A gente tem muita gente entrando, ficando alguns meses, saindo. Entrando, ficando um tempo, saindo. E aí outras pessoas têm que estar entrando o tempo todo para poder repor o pessoal que está saindo. Então a gente chama isso de turnover. E o turnover, ele sendo muito alto, né, essa rotação o tempo todo, ela é muito desgastante, não só para o pessoal que fica no andar, mas também para paciente e também no custo, né, para o hospital. Ele aumenta o custo, porque toda pessoa que entra, ela precisa ser treinada, ela precisa ser ensinada. Então, é bem complicado. Você não tem um ambiente que o pessoal vai se acostumando um com o outro, porque toda hora o pessoal está indo embora, toda hora o pessoal está entrando, está saindo, tem gente indo embora. Você não vai, né, não vai mantendo, que nem a maioria das pessoas que entraram no meu andar agora, tá quase todo mundo indo embora, tá todo mundo saindo, tem um monte de gente nova entrando, então é o tempo todo mudando. Por que todo mundo vai embora assim, frequentemente? Frequentemente, por causa de salário, ou por causa da experiência, depende do andar. O meu andar, ele é enfermaria ainda, né? Eu tenho, às vezes, dificuldade de formular a frase, mas o andar, ele é bem difícil, ele não é fácil. Às vezes, eu não sei como eu durei tanto tempo lá naquele andar, porque é muito difícil quando você tem poucas pessoas trabalhando lá. E como isso chama shortage, que eu vou falar daqui a pouco também, o nursing shortage, tem muito pouco personnel, muito pouco trabalhador da área, muito pouco, e aí você sobrecarrega quem está lá, e o pessoal não recebe o tanto que era para receber para compensar o tanto de trabalho que está aumentando, entendeu? Então fica o tempo todo, eu não aguento mais isso aqui, né? E vou-me embora. Eu quase que recebi essa palavra aí que você ia falar. Ok, continue. Então, e aí acaba acontecendo isso. E isso tudo envolve o burnout. O burnout, a síndrome de burnout, eu acredito que muitas pessoas já ouviram falar disso, é quando você já está exausto, né?
tanto fisicamente como psicologicamente, e você não tem mais nenhum tipo de alegria, nenhum tipo de motivação para trabalhar naquilo mais. Então, por causa da situação do turnover, né, essa movimentação, a quantidade de serviço que é jogado nas costas do enfermeiro também. Eu acredito que isso é no Brasil também, eu ouço muito falar nas taxas de suicídio no Brasil por causa, na enfermagem, por causa disso também, porque tudo é nas costas do enfermeiro e o salário ele não é compatível. E não é diferente aqui. Aqui eu acredito que seja um pouquinho melhor pela questão da qualidade de vida ser um pouquinho melhor, mas é mais ou menos do mesmo jeito, dependendo de onde você trabalha. Onde eu trabalho, como eu disse, enfermaria é bem puxado, e essa troca de funcionário o tempo todo, com o cansaço do pessoal, a falta de funcionário o tempo todo, é bem cansativo, sabe? As pessoas elas vão ficando exaustas e elas começam a não ligar mais, entendeu? E também a falta de funcionário acaba aumentando a, o número de horas que as pessoas trabalham, que eu coloquei aqui overtime na terceira linha. Overtime é quando você trabalha mais do que você é contratado, né? Então, o meu hospital, ele está pagando agora, nesse exato momento, $80 por hora se você pegar hora extra. Mas por exemplo, eu sou contratada full time, que seria período integral. Eu sou contratada, eu recebo mais ou menos $35 a hora. Para os meus 3 primeiros dias de 12 horas, certo? No meu quarto dia, eu recebo 80, mas no meu quarto dia, eu tô só o pó da rabiola. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais, entendeu? Eu não aguento mais gente gritando comigo, eu não aguento mais a falta de respeito. Às vezes até do hospital mesmo com relação a gente, achar que a gente consegue se virar só com 3 enfermeiros, só com 2 enfermeiros, ou com um técnico, e sem secretária, a gente chama aqui de enfermeiro-chefe, a gente chama de charge nurse, e é muito importante ter um enfermeiro-chefe, porque se acontece uma emergência, eu trabalho no turno da noite, que é pior ainda, porque a gente não tem como que chama, resources, os recursos que o pessoal do dia tem. Eu não tenho. Então, chega à noite, se você a gente chama de short staff, que é quando você tem menos pessoas do que era para você ter. Quando você está short staff, você tem muito mais coisas para fazer do que o que já era para você fazer, que já era muito, entendeu? Então, é muita coisa. Aí chega no quarto dia, eles querem que eu trabalhe um quarto dia e, a gente vai pagar muito bem se você vier um quarto dia. Por que não pagar bem durante os 3 primeiros dias para você pelo menos se sentir valorizado, né? E aí no quarto dia você volta e trabalha tranquilo, sem precisar, né? Você vai estar fazendo muito mais, vai te motivar muito mais se você está fazendo mais dinheiro do que uma mixaria. Parece bastante, mas $35 não é muito para viver aqui, entendeu? E isso é bem complicado o que os hospitais fazem. E aí, quando chega nesse ponto de não ter ninguém, eles contratam os viajantes, né, que eles chamam de travelers, que eles pagam basicamente quase $200 a hora para preencher os buracos, entendeu? O que eu acho isso um tapa na cara, né, do enfermeiro, mas tudo bem. Do enfermeiro que a gente chama de core, que é o enfermeiro que trabalha durante o ano inteiro. E aí chega no final do ano, quando metade do pessoal sai, eles trazem os travelers, ao invés de melhorar a qualidade do serviço do pessoal lá. Mas agora chega de reclamação. Passei 15 minutos reclamando do meu serviço, mas eu amo o que eu faço. O único problema é esse, sabe? Essas são as partes complicadas dessa parte de enfermagem, e não é o tempo todo assim, mas volta e meia a gente se pega, né, nesse tipo de situação.
E o problema também que eu queria citar é de você estar pegando carga horária, né, a mais por causa do dinheiro, para poder suprir, para não deixar também seus colegas de serviço na mão, você acaba também aumentando, né, você tem um increase in medical errors, que seria o erro médico, né? E acaba gerando não só gasto, não só problema para você, mas também gasto para o hospital. Então, eu acho que é um tiro no pé o que eles fazem, mas quem sou eu, né? Não tem como mudar nada. Mas, como eu disse, tirando esses pontos que eu coloquei, eu acho enfermagem uma profissão muito dignificante. Eu me tornei uma outra pessoa, eu comecei a ver as coisas de uma forma muito diferente depois que eu mudei a minha área de zootecnia para enfermagem. Eu sempre fui uma animal person, eu sempre gostei de animais, eu sempre gostei, né, dessa vibe, mas achei que ia ser uma experiência diferente mudar para enfermagem e foi sensacional. Eu não quero mudar, inclusive estou fazendo mestrado para trabalhar como nurse practitioner, que é como se fosse um mini médico aqui nos Estados Unidos, que você vai porque aqui é muito difícil você ter acesso ao médico especialista, então eles contratam enfermeiros especializados para fazer aquela parte inicial de diagnóstico, para prescrição de coisas básicas. Por exemplo, controle de hipertensão, esse tipo de coisa. E é isso que eu quero fazer, porque eu não quero mais trabalhar em área hospitalar somente. Eu quero, mas eu não quero fazer isso para o resto da vida, porque é bem estressante e eu não sou o tipo de pessoa Meio que que não quer se limitar a isso. eu não consigo eu não consigo florescer num ambiente estressante. Não sei se essa é a melhor explicação. Enquanto você fala, é porque você ia encerrar o slide, né? Porque como você estava falando, eu preferiria mostrar só você mesmo ao invés do seu slide. Aham. E aí Beleza. eu lhe ver melhor, sua face. Mas ainda dá para ver os slides, certo? Dá sim. Ah, tá, beleza. Então, é isso, sabe? Já até perdi a linha do raciocínio, mas eu tenho... Tem algumas perguntas aqui que o pessoal já fez. E aí já vou fazer o intermédio aqui, mas você pode finalizar o seu slide. Beleza. Então, eu terminei aqui com essa quote do Mahatma Gandhi. The best way to find yourself is to lose yourself in the service of others. Então, a melhor forma de se achar é se perder a serviço do próximo. E eu acho essa definição a melhor definição do mundo. Eu aprendi muito em muito pouco tempo, trabalhando com pessoas diferentes, com doenças diferentes, diagnósticos diferentes e situações diferentes. Isso me ensinou a me colocar no lugar do outro de uma forma, assim, inexplicável. Hoje em dia, eu tenho certeza, quando eu digo, a gente não sabe o que o outro está passando, a gente tem que ser kind, a gente tem que pensar duas vezes antes de falar uma coisa que você não sabe como a pessoa vai levar, porque você não sabe o que ela está passando, você não sabe por que ela foi grossa com você, você não sabe o que está acontecendo na vida dela. Então, isso é uma das partes, né, que me mudou bastante. E eu espero que a minha apresentação tenha mudado alguma coisa na vida de vocês também. E se vocês tiverem alguma questão, alguma pergunta, este é o momento. Thank you, guys. Great, Cindy. Muito bem, that's all right. Gostaria só de pedir para tu parar de compartilhar. Ok. All right. Deixa eu ok. Agora eu consigo ver o chat. Exato. Então, no primeiro aqui, gente, quem quiser abrir o microfone e já fazer uma pergunta direta, pode Só um fazer. pouquinho, Jeff. Deixa eu só responder as perguntas do chat primeiro. Tá, pode fazer. Quem quiser mandar pelo chat também, fique à vontade. Então, zootecnista do Brasil. Flávio Andrade. Como foi o processo de validação de diploma brasileiro? Foi necessário para começar a cursar enfermagem? Sim, o meu diploma de zootecnia precisou ser validado, porém, ele não precisou ser traduzido oficialmente. A empresa que eu usei foi a ECE,
Eu vou colocar aqui no chat, ICI, que foi o que eu usei para... É porque tu não quer que eu divida eu sanduíche em dois. Dani, desculpa, eu te mudei sem querer, mas se tu estava fazendo alguma pergunta, por favor, abra de novo. Porque eu achei que tu estivesse conversando com tua família. Aí eu mudei. Te mudei. Já tirou. Ai, então, eu estava falando, eu usei a empresa que chama ICI para tradução, para validação. Eu mesma traduzi o meu certificado, mas eu tive que mandar a tradução e original para eles, e depois de mais ou menos, acho que uma semana ou duas, eles me mandaram o diploma validado. Porém, ICI é a empresa que a Indiana State, que é a universidade que eu fiz enfermagem, aceitava. Então, se você tem uma universidade em específico, eu acho que seria interessante você olhar no site deles como que funciona para a tradução, como que eles querem, porque às vezes você perde dinheiro pagando, eu não lembro bem, eu acho que eu paguei $120, se eu não me engano, você vai perder dinheiro pagando para traduzir, e às vezes a universidade específica que você quer, eles não aceitam essa empresa. Então, seria interessante olhar no site mesmo, ver o que eles pedem. Infelizmente, a enfermagem ela é desvalorizada, não só no Brasil. Eu trabalho em rede... Aqui nos Estados Unidos não tem rede pública. Porém, Só explicando novamente, né, gente? Toda vez que a gente tem alguma palestra, alguma coisa assim, a gente explica que raramente, quer dizer, não tem sistema público nos Estados Unidos, nem de educação e nem de saúde. eles têm programas comunitários, né, coisa assim, para ajudar certas comunidades, você tem que preencher certos requisitos para você poder ser atendido ou para você receber qualquer tipo de atendimento. Eu trabalho... Existem dois tipos de hospitais aqui nos Estados Unidos, que são os de fundo privado, 100%, que o hospital ele trabalha em função de ganhar dinheiro com aquilo, e tem os hospitais, que é que nem o meu hospital, que ele não é, que eles chamam de for profit e not for profit, né? Aqui na minha cidade tem duas redes de hospitais, a outra, que é a que eu não trabalho, ela é for profit, então eles não recebem casos, por exemplo, que não tem para onde ir, sabe? O pessoal, às vezes a gente tem pacientes no meu hospital, como ele não é for profit, e a gente tem certo auxílio do governo, a gente precisa manter as pessoas que a gente não tem como mandar para um local de forma segura. Por exemplo, a gente chama de residente no nosso andar, ele praticamente mora lá porque ele tem demência, não sei, a gente não sabe exatamente o que ele não tem um diagnóstico específico, mas ele não tem condições de fazer nenhum tipo de decisão médica ou pessoal, e ele não tem família, ele era morador de rua, então ele mora no hospital e ele provavelmente vai ficar lá até o dia que ele morrer, porque não tem para onde mandar ele. Enquanto eles não descobrirem uma forma segura, um lugar, né, seguro para que ele possa morar, a gente não tem para onde mandar, porque a gente é not for profit. Então, a gente tem que manter esse tipo de paciente. Se ele tivesse ido para outra rede de hospitais, ele teria sido tratado até ele ficar bem e ele teria sido enviado para a nossa rede de hospital. Então, é esse tipo né, de diferença que a gente tem aqui, mas a gente não tem rede pública. Infelizmente, não tem. E aí, só pegando essa deixa, que a gente vê a importância que a gente tem do SUS no Brasil, né? Porque nos Estados Unidos não temos esse sistema, e aí você quebra um braço, quebra uma perna, a conta chega enorme para você pagar. E a conta chega. E eu lembro até hoje, eu não esqueço, uma vez eu estava saindo da farmácia, eu estava chegando na garagem da casa, naquela época ele era meu namorado, meu marido, e eu estava chegando, eu vi uma senhora, eu acho que ela era moradora de rua, não sei,
ela estava passando, ela tropicou e caiu e abriu um tire no joelho, assim, sabe? Eu falei, nossa, moça, tem que levar para o hospital, tem que dar ponto. Ela, não, você tá doida, eu não tenho seguro. E ficou por isso. E aí ela, não vou, não. E aí eu peguei, fui na farmácia, comprei uns negócios, um band-aid, uns trem para limpar, né? Porque pegar uma infecção daquele jeito. Aí eu limpei da forma que eu pude, coloquei uns band-aid, coloquei um esparadrapo, e ela seguiu. Não foi, não. Ela ficou sem levar ponto, porque ela não tem seguro, ela não tem como pagar. Ok. Pois é, amiga, tem outra pergunta aqui que fizeram, eu estou seguindo a ordem, tá, gente? Então, aqui tem. Não tem vontade de ser enfermeira aqui ou voltar para o Brasil? Natália perguntou. Eu, sinceramente, não. Porque, apesar dos pesares, eu acho que a enfermagem aqui, ela tá bem mais estruturada, ela é bem mais organizada. Pelo que eu tenho lido, eu não tenho experiência no Brasil, e também por esse fato de eu ter aprendido tudo que eu sei no sistema daqui, eu sei na linguagem daqui, eu sei pela minha experiência daqui. Eu posso ir para o Brasil e não fazer a mínima ideia do que é o quê, entendeu? E ficar perdida e sofrer mais do que eu já sofro aqui, né? Então, vontade de voltar a morar no Brasil eu até tenho, mas de trabalhar no Brasil eu não tenho. Beleza. Vamos para a próxima pergunta, que vem de Melina. Oi, boa noite. Um prazer. Melina, se quiser falar, abrir esse microfone, fica à vontade, tá? Mas enquanto isso... Hello, because I'm at work. All right. Ela falou, um prazer conhecê-la e pela oportunidade aproveitando. Você sabe dizer se esse mesmo percurso vale para a farmácia? É o mesmo em relação à enfermagem com farmácia Viva o SUS? Não. Farmácia, farmácia é aqui, uma pessoa que é farmacêutica, ela ganha muito bem, mas eu vou te explicar o porquê. Um farmacêutico aqui é a mesma coisa que um médico aqui. Ele trabalha, ele tem um doutorado, você não consegue trabalhar como farmacêutico aqui sem um doutorado em farmácia. É a mesma coisa que médico. Um médico aqui, vou explicar como que o médico vira médico. Ele faz um curso, uma graduação, ele forma. Tipo biologia, né, amigo? Aí depois disso ele aplica para medicina. E aí, durante esse período que ele está fazendo a primeira graduação dele, eles chamam de pre-med, né? É a mesma coisa para farmácia. Eles trabalham durante esse tempo, eles estudam para se preparar para entrar para medicina, fazem medicina. Depois de fazer medicina, o curso de medicina ele é considerado como um curso de doutorado, sabe? Por isso que eles saem e eles são chamados de doctors, porque eles saem com doutorado mesmo da medicina. E um curso equivalente a um doutorado, né? O curso de medicina. E na farmácia é a mesma coisa. O farmacêutico, ele é uma espécie de doutorado também, tanto que ele termina com... eu não lembro exatamente quais são as siglas, mas ele tem doctor alguma coisa na descrição. Então, mas quando você termina tudo isso, você tá golden, porque olha, din-din, hein? Ganha muito bem farmacêutico aqui. Acredito Partiu. Partiu. Eu acho que Flávio tem uma pergunta a fazer, que eu estou vendo aqui a mãozinha levantada. Flávio? Tenho várias, na verdade. Primeiramente, parabéns aí pela apresentação e obrigado por compartilhar um pouco da sua experiência aí com a gente. Fiquei curioso aqui sobre a sua profissão, sobre a sua vida aí. A primeira é que, voltando naquele ponto lá da valorização profissional, né, eu queria saber se nos Estados Unidos há um piso salarial para os enfermeiros, né? Visto que no Brasil a gente recentemente, depois da Covid, depois de toda essa problemática dessa pandemia, é que se institucionalizou de fato um piso nacional para a enfermagem, né?
Como é que funciona isso aí nos Estados Unidos? Depois eu faço as outras duas, para não confundir. Obrigado. Tem um. Isso varia de estado para estado, porque aqui as leis elas são diferentes, elas não são para o país inteiro. Cada estado tem a sua lei e Isso. meio É que uma coisa- cada um faz. Eu queria até te interromper nesse caso, só para dar uma geral aqui para o pessoal, porque o nome é Estados Unidos, mas devia ser Estados Desunidos. É desunidos, que é cada um na sua. Porque é cada um na sua, e, tipo, as leis são separadas. Cindy está falando de enfermagem, mas ela só sabe dizer dos 2 estados que ela morou, porque em outros estados pode ser totalmente diferente. Isso aí, tudo que eu falei aqui é o equivalente a Indiana e Flórida. As coisas podem ser completamente diferentes nos outros estados, gente. É uma coisa assim bizarra, como é bem, bem diferente de estado para estado. Por exemplo, eu aqui a Flórida é a que menos paga. Para ser bem sincera, aqui o piso aqui é bem zoadinho, sabe? Mas tem outros lugares que é considerado, por exemplo, alto custo, também tem isso, né? Porque tem cidades que são consideradas alto custo, por exemplo, Chicago, Miami, você não consegue ter uma vida decente recebendo esse salário que eu recebo aqui, entendeu? Na cidade que eu moro. Então, muda também de cidade para cidade. Mas eu acredito que o salário do enfermeiro claro que também depende do número de anos que você trabalha, a sua experiência na área, mas um salário inicial é geralmente em torno de $26 a $35, se eu não me engano. A hora, no caso, né? Porque o referencial é sempre a hora. A hora. Aqui a gente, geralmente, enfermagem, você vai receber a hora. Uhum. E aí, no final do ano, aqui, geralmente, é assim que vocês vão ver, quando for fazer pesquisa, né, de salário, vai ver anual ou a hora. Você raramente encontra salário mensal. Verdade. Aí a gente fica fazendo os cálculos para saber quanto fica por mês, né? Quanto que fica por mês? Toda vez eu fico calculando, porque eu recebo a cada 2 semanas. A cada 6, cada quinzena, né? Amiga, diz aí o teu cálculo por mês, só para a gente se basear aqui com o Brasil. Por exemplo, o último mês de salário que você recebeu. O último mês, porque eu peguei hora extra, eu recebi no mês. Eu tenho que calcular, Jeff. Peraí. Multiplica a quinzena por 2. Deixa eu ver. Foi. Por mês, 5.800. Mas isso aqui foi porque eu peguei um dia extra. Eu trabalhei 4 dias por semana. Não. Em cada quinzena, eu preciso trabalhar pelo menos 6, eu trabalhei 7. Então, um dia extra por quinzena. Uhum. Okay. E aí, eu trabalhei 14 dias no mês, né? Mas parece pouco, mas é um inferno. Parece pouco, não, amiga. Não, eu digo de horário, de horário. Parece que 7 dias, né? 7 dias a cada 15 é pouco, mas é difícil. Verdade. Natália perguntou, existe técnico em enfermagem ou são todos enfermeiros? Tipo, aqui no Brasil a gente tem os técnicos, né, que são os auxiliares e tal. Existe esse tipo de trabalho aí? Tech, minha filha. No ano novo, a gente não tinha um técnico em enfermagem e eu achei que eu ia ter um aneurisma. Eu falei, não, eu não vou sobreviver essa noite. Porque foi tão difícil. Eu tenho uma colega que ela é técnica, ela é Sara. Ela chegou no outro dia, eu até chorei. Eu falei assim, eu nunca mais eu vou pensar que o seu serviço... Não que eu achasse que era fácil, mas eu nunca mais vou pensar que a gente consegue sobreviver sem técnico, porque a minha vida foi um inferno aquela noite por causa da falta do técnico. Então tem. Porque você não consegue fazer tudo. Você não consegue estar em 6 lugares. Eu tenho 6 pacientes por noite, eu não tenho como estar em 6 lugares ao mesmo tempo. E
Foi complicado. Ah, e eu vi aqui em cima, peraí, tá faltando, eu esqueci de responder outras perguntas. Difícil contribuir e oferecer serviço sem homem na área da enfermagem. Não, não é difícil, não. Aqui é bem legal, isso é lotado de trabalho voluntário que você pode fazer. E aqui na parte a segunda questão que a Melina perguntou, como é a relação da enfermagem com a farmácia? Eu só sei da minha relação no hospital. A minha vontade, às vezes, é de dar um tapa na cara dos farmacêuticos. Mas... Ai, eu queria ter esperanças, mas eu não tenho. eu queria poder dizer, eu amo, mas, gente, eles fazem da minha vida muito difícil. Mas Porque é isso em todo lugar. É porque eles pensam, né, no serviço deles. A gente pensa no serviço nosso. Então, é entendível os dois lados. O meu problema lá no hospital é o seguinte: a gente tem um sistema um sistema pneumático que você coloca um tubo, né? E eles mandam, assim que eles mandam a medicação para o andar. Eles colocam dentro de um tubo, coloca no... É como se fosse um elevadorzinho, né? Bota lá dentro e o sistema manda. E eu tenho como ir no sistema no computador e pedir, sabe, request. Como que chama request? Pedir mesmo, amiga. Requisitada. É pedir mesmo. Aqui a gente pede mesmo no sistema. É que você pede, né? Fazer o requerimento. Meu Deus, isso é requerimento? Então, aí você vai no sistema e pede. Aí, eu, às vezes, estou com pressa, peço o remédio e vou fazer outra coisa. Quando eu volto, penso que o remédio vai estar lá, não está. Aí, eu vou checar no sistema, negado. Já foi enviado. Cheque de novo. Rapaz, eu não teria pedido se eu não tivesse checado. Mas tudo bem. Aí, eu vou cheque de novo em todos os lugares, mano. Não foi encontrado. Aí vem o técnico de farmácia, sobe, para procurar. Como se diz, essa mulher não tá vendo, tá aqui em algum lugar, essa mulher não tá vendo. Então, toda vez é isso. Isso atrasa muito o serviço, porque eu tenho 6 pacientes e às vezes eu tenho, tipo, todos os 6 recebendo antibiótico na veia a cada 2 horas. Eu não tenho tempo para ficar esperando a farmácia me mandar medicamento, porque ele acha que mandou, o fulano falou que ia mandar, colocou no sistema que tinha mandado, mas não mandou. Então, esse é o nosso problema com a farmácia lá. Esse negócio de ficar negando medicação quando a gente request o medicamento, sabe? Mas os farmacêuticos em si, eles são muito gente boa, porque eles não lidam com isso, né? Toda vez que a gente fala com eles, eles são super queridos. Mas os técnicos que são cruéis, eles parece que você está pedindo por medicação pessoal deles, sabe? Porque toda vez é maior baixaria com medicamento naquele hospital. Ok. Oi. E Cindy, boa noite. É Cindy? Boa noite. Isso, Cindy. Então, o salário do técnico, sem dúvida, é menor que o do enfermeiro, né? Apesar de que você relatou que ele faz mais coisas, que você ia ter até um aneurisma. Pois é. Ele, sim, é mais baixo, só que o técnico daqui, eu acredito que seja diferente a função do técnico daqui com a função do técnico do Brasil. O técnico de enfermagem no Brasil, ele pode fazer certas coisas, certo? Passar medicação, essas coisas, não é? Sim, pode. Porque aqui, técnico não pode. Aqui, como que seria o nome das pessoas que ajudam, por exemplo, a limpar, quem fica em cama? Eu não sei, né? O meu palavreado em português é horrível. Mas, por exemplo, pessoas que não conseguem levantar da cama, né? Ajudar eles a tomar água, a comer, esse tipo de coisa. Como que é o nome dessa pessoa que faz isso no hospital? É o técnico também, ou familiar, né? Se ele estiver sozinho, por exemplo, eu sou técnico de enfermagem aqui também. Aí o que acontece, né? O paciente... Não, o auxiliar quase não tem. No meu estado, é técnico. A moça digitou auxiliar aí na mensagem. No meu estado, o auxiliar praticamente são só mais os antigos, hoje em dia é o técnico. Então, o paciente chegou, não tem familiar para ficar, principalmente na pandemia, não teve familiar, não podia ter familiar. Então, ele não pode andar, está acamado.
a gente dá o banho no leito dele, ou ele, quando pode andar, né, tá consciente, a gente vai segurando só ele vai para o banheiro. Mas é o técnico que faz isso também, é eu que faço, com certeza. Pois é, Depilar, é fazer por todos isso que eu esses falo. tratos. É por isso que eu falo que eu achei que eu ia ficar louca, porque eu faço todo esse serviço. A única coisa que o técnico faz é checar para ver se está todo mundo, quem não consegue levantar, né? Porque a maioria dos meus pacientes, eles são de idade, são pessoas mais velhas, pessoas que têm com demência, sabe? Então, assim, a maioria dessas pessoas, elas não conseguem usar o banheiro, elas não conseguem usar, a gente chama de bedside commode, que é aquela cadeirinha que a gente coloca do lado da cama para ele usar. Eles não conseguem, então a gente precisa de um técnico fazendo esse tipo de coisa, fazendo também a checagem do açúcar do Sinais sangue. vitais? Ah, tá. Não, a gente faz os sinais vitais. Ah, Eu faço os sinais vitais, eu faço tudo. A única coisa que o técnico então, entendi. Então, É o... por isso que o técnico ele recebe menos, recebe de 15 a 17 dólares a hora. Entendi. Então, só o nome é o mesmo, só que as funções são diferentes, porque Então, você tá assumindo a função que eu faço aqui. sim, é por isso que eu faço tudo. Então, para 6 pessoas fazer tudo é bastante. Se a gente tivesse LPN, que é LPN, o nome da sigla, que eu acho que é o que você faz, que é o que é feito aqui. A gente não tem LPN nos hospitais por causa de uma questão de liability. Eu não sei como que é liability em português, que é por uma questão E de... disponibilidade? Não, Tem não, de responsabilidade. Porque seria responsável, por exemplo, se o técnico de enfermagem fizer alguma coisa. Aqui, meu filho, os Estados Unidos ele move em torno de processo, né? Então, um técnico de enfermagem, se ele não for bem preparado, as chances são de fazer um erro. Então, eles querem, o que eles fazem? Eles tentam pegar uma pessoa para cumprir aquela função e fazer todo aquele englobado daqueles. Ele não precisa se preocupar o hospital não precisa se preocupar em contratar outras pessoas para fazer aquele quadro de função, entendeu? Então, eles pegam um enfermeiro para fazer tudo e aí algumas pessoas para auxiliar. E aí, se acontecer alguma coisa, for o enfermeiro que foi treinado, você está entendendo? É a única pessoa responsável por aquilo. Diminui, eu não sei se você entende, mas diminui as chances de acontecer um erro e aí eles não saberem quem foi ou não saber como corrigir o problema. Não sei se você consegue entender isso. E aí eles limitam, né, o que você pode e o que você não pode fazer. Eu acredito que seja por causa disso. Porque o LPN, que seria o técnico em enfermagem, eu vou até colocar aqui, é Licensed deixa eu ver qual que é a verdade. LPN. Practical. Esse seria o termo correto para técnico em enfermagem. E aí, o técnico, aqui que a gente chama de técnico, é só o pessoal que faz essas coisas bem básicas, trazer água, comida, ajudar eles a se alimentar, esse tipo de coisa. Flávio, do you have any questions here? Sim, eu ia dizer isso. Eu tenho perguntas, mas eu vou deixar a Flávia falar dele primeiro para eu poder falar depois. Fazer a filinha aqui. Faz aí, Jeff, a lista. Então, eu queria só retomar aquele outro ponto sobre o seguro-saúde que você comentou antes, né? Que tal, o serviço não é gratuito e tal. Aqui no Brasil, cada seguradora tem várias modalidades de plano, né? Um plano ouro, um plano prata, e aí cada um dá direito a um tipo de Mesma coisa. serviço, sei lá, um apartamento, uma enfermaria. Como é que funciona isso aí nos Estados Unidos? É a mesma coisa, mesma coisa. Igual? A diferença não é tão diferente assim, porque se você quer ter um seguro bom, você tem que pagar bastante, né, mensalmente. É a mesma coisa aqui. Mas você tem que ter pelo menos o básico do básico aqui. Se você não tem o básico do básico, numa emergência, você tá na roça.
E aí a gente estaria falando de quanto, assim, mensal? Já lá vai eu com referência O mensal de básico, novo. eu lembro quando antes de eu começar, porque quando você trabalha na área da saúde, essa é a parte boa de trabalhar na área da saúde, é que você recebe benefícios, sabe, dessa parte, que é bizarra a diferença. Porque eu tenho, o meu seguro, ele cobre tudo, sabe? O que eu quiser fazer, ele cobre, e eu pago US$ 84 a cada 15 dias. Para mim e meu esposo. E quando a gente tiver filho, vai subir para tipo US$ 90, sabe? Então não é caro. Eu faço consulta, isso eu tenho até dental, sabe? Oftalmologista, tudo por, sei lá, US$ 100 a Mas cada isso 15 porque tu dias. é enfermeira, né? Tu trabalha na Porque eu área. sou enfermeira. Quem não trabalha na área da saúde vai pagar pelo menos os US$ 250 por mês para pagar para ter uma coisa bem básica. E o que você fala bem básico é acesso, por exemplo, a uma clínica médica e especialidades, por exemplo, um oftalmo, um gastro, ou só É, uma clínica médica basicona mesmo. bem basicona, e assim, eles têm uma lista já pré-selecionada dos médicos que você pode ir, e aí você liga para o médico, a disponibilidade do médico é daqui 6 meses, entendeu? Então é uma coisa assim bem. Pesado, né? E a minha maior preocupação é emergência, né? E aí eles têm um tanto lá que você precisa bater para você não precisar pagar nada, entendeu? Ou Entendi. pagar, tipo, 50%, porque a maioria dos básicos você ainda tem que pagar um tanto, nenhum é 100%. Até o meu, eu acho, eu tenho que pagar eles chamam de copay, né? Que é um certo, uma quantia simbólica. Amiga, é, antes de passar a pergunta para Maria, uma pergunta muito recorrente que me veio à cabeça aqui é: INSS, aposentadoria, como é que acontece aí para quem trabalha nos Estados Unidos? É praticamente a mesma coisa, eles chamam de 401k. Todo employee, todo employer, né, no caso, todo o contratante seria a palavra? Empregador. O empregador. Você paga, por exemplo, uma certa quantia, o empregador, ele cobre a outra metade né, daquele valor, e aquilo vai sendo, de certa forma, depositado no seu fundo para aposentadoria. Então, quanto mais cedo você começar a contribuir, é a mesma coisa que INSS, eu Mas acredito. aí é por responsabilidade do empregador, né? Ele já tira do seu salário, no caso. Ou é tu que Isso paga? já é tirado, você não tem muita opção, né? Mas, sim. Uhum. Ok. Maria Helena, what is your question? Bom, oi, Cindy. É um Olá. prazer receber você aqui. Estou gostando da reunião, enfim. Eu queria saber o que te levou a decidir a morar nos Estados Unidos, meio que mudar de país. Decidir que ia fazer sua vida nos Estados Unidos e não no Brasil. Na Esse verdade, quando vim para cá, eu não tinha nenhuma intenção de mudar para cá. Eu vim mais pela experiência, porque eu né, morei com meus pais a vida inteira. Nunca mais me imaginei saindo da saia da minha mãe e vim para cá e me descobri independente, né? Aprendi a viver sozinha. E quando eu terminei a minha faculdade, comecei a trabalhar no Brasil como professora e comecei a ver que, né, eu conseguia me virar sozinha. E aí eu namorava o meu atual marido agora, né? Atual marido agora. Meu atual marido, eu vi que, né, teria essa possibilidade, né, da gente decidir casar mais para frente, mas eu não pensava assim, nunca cheguei a, né, a pensar onde a gente ia morar nem nada, porque era bem vago naquela época. Eu vim visitar, ele pediu a minha mão, né, Foi. e perguntou se eu gostaria de morar aqui com ele. E aí foi quando eu decidi largar né, juntar minhas trouxinhas, vir para cá, mas foi muito difícil, não vou mentir, não, as pessoas romantizam a saída do Brasil. Foi muito, muito difícil. Você se sente um peixe fora d'água por muito tempo, você fica numa sensação meio assim, vaga, sabe? Como se você não. Não é o mesmo rolê, né, amiga?
Não é a mesma alegria. Não é a mesma coisa, não é a mesma vibe. Porque quando você está no intercâmbio é uma coisa, né? Depois que você, a água bate na bunda, é diferente. E aí eu me senti perdida, a cultura é diferente, a comida é diferente, eu não gostava de nenhuma comida, as únicas comidas que eu gostava eram as que eu comia no meu intercâmbio, e até eu acostumar com aquilo, levou quase o intercâmbio inteiro. Então, a única coisa que eu comia era chavas, Jeff, que era a comida Que é parecido com o Brasil. Nossa, mexicana, daquele restaurante. minha burrito no Chavas. E foi muito difícil acostumar. Então, mas depois de um tempo, depois de muito perrengue, a gente foi, né? A gente vai adaptando. Uma coisa que a gente não pensa é na nossa capacidade de adaptação. É uma coisa assim, você não sabe da sua capacidade até um dia que você tem que adaptar. Exatamente. Não, obrigada, é isso. Notei que sua rotina de enfermeira é muito puxada, você, principalmente em hora extra, né? Normalmente é muito puxado, em hora extra é pior. Você chega, tipo, dormir muito tarde, chegar em casa morto, cansada, coisas do tipo. Nossa Senhora. É muito frequente, né? Eu não sei, porque eu dirijo por 30 minutos, né, do hospital até a minha casa e eu pego a interestadual, que é a rodovia, né? E eu, o tempo que leva, porque você termina o serviço assim, né, com estresse aqui, aí você tá no carro, tipo, vai acalmando, né, e a hora que você chega em casa, a única coisa que você quer é um trem macio pra você tombar em cima e dormir. Ah, entendi. Eu chego, eu tomo banho e morro. Eu vou acordar só. Eu trabalho à noite, né? Eu chego em casa mais ou menos umas 8, vou dormir, acordo umas 4, 4:30, mais ou menos, me arrumo e volto pro serviço. Geralmente eu tento fazer os 3 dias seguidos, que é pra. E aí eu tenho 4 dias livres, né? Mas é bem puxado. Qual foi sua maior dificuldade como estrangeira, além das orelhas podres? Hã? Qual foi sua maior dificuldade como estrangeira, além das orelhas de empodrecer e cair? A minha maior dificuldade foi a, a comida. A comida. A comida é muito difícil. Hum. Mas a cultura também. Mas a cultura eu sempre tive o coração aberto quanto a isso, né? Eu sempre fui muito interessada, então. Mas a comida. Eu lembro, a Natália, minha ex-roommate, ela me zoa até hoje, ela fala. Amiga, conta aí pra gente tua rotina de comida. O que é que tu come de manhã, de tarde e de noite? Só pra gente ter uma ideia mais ou menos. Poxa, Jeff, eu jogar no Spotlight desse jeito, falar das porcarias que eu como. Não. Gente, eu não. Depende muito, depende da minha. Porque quando você trabalha em enfermagem, eu trabalho 12 horas, né? 12 horas e meia. Então, quando eu tô no serviço, a minha rotina é diferente. Quando eu tô aqui, minha rotina é diferente, entendeu? Porque no serviço, eu durmo durante o dia, aí eu vou pro serviço, eu como alguma coisa antes de sair, pego um café, vou pro serviço. Aí eu faço tudo que eu tenho que fazer até às 11 horas, que é a hora que a cantina abre. Aí eu vou comprar alguma coisa. E geralmente, assim, salada de atum, banana, sabe? Às vezes eles têm umas comidinhas velha doida lá. Macarrão, como um trem assim, mais ou menos 11:30. E aí volto para fazer as coisas que eu tenho que fazer, porque eu tenho que chart, né? Como que fala chart? Eu não sei. Anotar. Anotar tudo que eu faço, sabe? Porque se você não anota, não foi feito, basicamente, né? Então você tem que colocar tudo que você fez. E aí isso demora horas para terminar tudo, 6 pacientes. Então eu volto, faço isso, termino o que eu tenho que fazer durante a noite. Aí quando acaba, eu dou o report, né? Que é. O que é o report? De novo. Relatório. Hã? Relatório. Não, eu passo o paciente para um próximo enfermeiro, né? E aí eu faço isso, e aí eu pego um café da manhã, um ovo cozido, alguma coisa assim, e volto para casa. E vou dormir. Muito bem. Saindo Gente, da
profissional. Desculpa te cortar, Diego. Só essa pergunta. Saindo um pouco da sua vida profissional, entrando na vida pessoal, o que você gosta de fazer no tempo livre? Quando você não está em tempo de enlouquecer, né? Na Eu rotina gosto, sabe o que eu gosto de fazer? Eu gosto de dormir. Cansada, né, amiga? Demora 4 dias para eu me recuperar dos 3 dias que eu trabalho. Quando eu não tô dormindo, eu tô vendo Harry Potter. Ah, Vou brincando com meus cachorros, né? Eu tenho 2 cachorros. Gente, estamos chegando ao fim dessa incrível diálogo com Cindy, maravilhosa. Vou abrir aqui só para mais 2 perguntinhas, tá bom? Para a gente não passar muito do horário. Acredito que a próxima, deixa eu ver, é Melina, né? Melina, raise her hand. Melina, you have any question? Eu queria saber, você trabalha 3 dias seguidos, não é de plantão, não? Não, eu até quero continuar essa pergunta com uma pergunta para você. Como é que o plantão funciona? Porque eu nunca vi ninguém fazer plantão aqui, não. Aqui a gente faz 12 horas e meia, vai para casa, dorme, volta para mais 12 horas. Aqui no Brasil eles fazem 24, 48. Conta aí, Melina, como é? Pronto, vamos lá. Isso aí depende do seu nível de escravidão. Mas o normal, assim, em geral, para qualquer profissional, tipo, eu trabalhava como auxiliar, mas geralmente é 12 por 36. Tipo, você trabalha 12 horas, trabalha 12 horas num dia e depois só trabalha no outro dia. Não no dia seguinte. Tipo, você trabalha 12 horas, vai para casa, dorme, folga no outro dia e só trabalha no terceiro dia mais 12. Mas tem quem faz 24 também, né? Aí geralmente quem tem, aí depende, são as peculiaridades. Geralmente quem tem 2 empregos, aí trabalha 24 horas e folga 24. O farmacêutico aqui em Pernambuco por causa do sindicato, trabalha 12 por 60, trabalha 12 horas e folga 2 dias. E tem gente que trabalha, por exemplo, tem concurso de técnico de radiologia, por exemplo, que só trabalha 24 horas e só trabalha esse dia na semana e aí não trabalha mais, mas aí são particularidades. Uhum. Nossa. Às vezes, É mais ou desculpa, menos parecido com aqui também, porque no hospital, né, no ambiente hospitalar, são 12 horas, mesmo até com médico mesmo, eu acho que eles fazem 12 horas. E aí. Kaeli, fala um pouco da tua experiência. Ela falou aqui, eu trabalho 24 horas no SAMU e na outra. Aqui, 24 horas é bem comum com IMS. IMS é a SAMU, né? O SAMU daqui, que é a emergência. E são 24 horas também. Os firefighters também. Como chama? Bombeiro. A escala faz 24 horas. Mas, assim, depende muito do vínculo. No outro que eu tenho, eu trabalho 12, já folgo 4 dias e trabalho no quinto. Mas aí, pelo que eu entendi que tu falou, tu trabalha 3 noites seguidas e folga 4 dias completos, né? Isso, depende, porque eu posso escolher os dias que eu quero trabalhar. Então, eu posso trabalhar 2 dias, folgar 3, trabalhar mais 2 e fazer assim, né? Ou eu posso trabalhar 3, folgar 4, né? Fazer logo os 3 de uma vez e aí folgo 4 dias. Aí isso é um acordo com a coordenação, todo início de mês, os dias que você pode trabalhar? Isso, sim, não. A gente tem um sistema, né? Que a gente coloca quais os dias que a gente quer trabalhar e depende do coordenador aceitar o diretor, na verdade. A gente não tem coordenador, a gente tem diretor. A nossa diretora, ela aceita ou não aqueles dias. Geralmente ela aceita porque não tem muita gente para trabalhar, então ela acaba aceitando, sabe? A não ser que a gente tenha um overlap, né? Ou seja, várias pessoas tentando marcar para um dia só. Aí ela tenta espaçar e às vezes ela muda. Mas geralmente fica nos dias que você colocou. Pronto. E também as pessoas têm noção, né? Elas vão lá no sistema e aí elas veem que já está completo, por exemplo, num dia. Ela não vai se colocar naquele dia porque provavelmente vai ser negado. Então, ela coloca no dia que está faltando, entendeu? Porque aqui no Brasil a maior dificuldade é fechar a escala de final de semana.
Não sei aqui se é a a mesma, gente é né? obrigado. Aqui a gente é obrigado a trabalhar 2 finais de semana por mês. Sim. Então, não tem muito esse problema. Eu não vejo problema em trabalhar. Aqui o pessoal não liga de trabalhar no final de semana. Eu não Tá ligo de certo. trabalhar no final de semana. A cultura é Tá diferente, certo. né, amiga? Não tem um sexto daqui. É diferente. Aqui o povo trabalha já pensando na sexta, no sábado. Pai, se eu tivesse churrasco para ir, eu não tava preocupada também. Eu não ia querer trabalhar no final de semana também, não. Alright. Gente, alguma pergunta a mais? Cindy, não tenho palavras para descrever quão gratificante foi te receber aqui, amiga. Você vai voltar sempre, sempre em outras oportunidades, com certeza. Mas é claro, para qualquer outro tipo de conversa sobre filmes, sobre Harry Potter, Muito bem. tamo aí. E aí, é isso, gente. Vamos fazer o que a gente sempre faz no final de nossas aulinhas. A gente abre a câmera para poder tirar uma fotinha e postar lá nos stories. Tá? Se alguém quiser falar alguma coisa também, fique à vontade. Tá? Você está tão diferente Muito hoje. obrigada pela oportunidade, Cindy. Gostei muito de você. Gostei dessa conversa. Aprendi muito. E espero que não seja a primeira vez de muitas. Não, eu também. E se vocês quiserem, se vocês tiverem alguma coisa, alguma coisa que vocês quiserem perguntar, vocês podem me seguir no Instagram também, me perguntar lá. Bota teu Instagram aqui, amiga, no chat. Sigam ela, gente. Ela é maravilhosa. Ela faz uns stories muito engraçados. Meu cachorro. Esse é o meu username. Yes. E é uma oportunidade de vocês seguir uma pessoa que mora nos Estados Unidos também. Então, ela fala português nos stories, mas vez ou outra ela tá falando inglês, conversando com o pessoal e tal. É porque a família do meu marido e os meus amigos daqui, eles ficam cobrando. O que você falou? Eu não entendi. E eu tenho que colocar em inglês. Eles ficam bravos, real. Ele fica bravo quando eu ponho só em português. Alright, então é isso. Algumas pessoas não abriram, mas algumas pessoas abriram e vamos de foto. Let's go in 3, 2. Eu tô descabelada. Wow. Guys, thank you so much for today. Lembrando que amanhã a gente tem mais outra palestra, tá? Com Catarina, ela vai falar sobre como ela fez para ir para o mestrado. Ela está fazendo mestrado lá na Europa, vai ser massa também. Então, eu espero vocês amanhã também, às 20 horas, tá bom? Quem quiser, fica no grupo. Eu não vou mudar, só vou mudar o nome do grupo, tá? E aí eu mando o link de novo. Então, um beijo para vocês. Cindy, thank you so much for your amazing presentation. Obrigada, pessoal, por escutar minha palestra. Fiquem com Deus, viu? Eu espero, eu torço muito por vocês. Não desistam do inglês. É muito importante saber outra língua. Não desista. Ok? Great. Ok, até outra Ótima noite para vocês, pessoal. Hello.